Damos início à transmissão da Santa Missa ao vivo. Por sua morte a morte veio, o fim do sangue derramado, a vida renascer. Seu preferido nome está daí, e neste homem o homem se descobrir. Meu coração me diz, o amor de amor, e sei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a força e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia! Bom dia. Você que está em casa conectado conosco, bem-vindo, bem-vinda para a Santa Missa, neste domingo, terceiro do tempo da Páscoa, dia do Senhor, dia da família, dia do descanso. Que bom estarmos juntos para celebrarmos. E para que sejamos dignos desta Eucaristia, reconheçamos-nos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Na alegria do perdão, celebrando o dom da vida, entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Coloque na sua casa a intenção pela qual você quer rezar. Aqui nós rezamos pelo fim da pandemia, pelos cientistas, pelos médicos e enfermeiros, e todos aqueles que estão envolvidos nesse processo de cura, na busca da cura,
para essa peste. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, esperem com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos acomodemos agora para que possamos ouvir a palavra de Deus que nos vai ser proclamada. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o mataste pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai, ó Deus, porque vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vós.
e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma jubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabei que foste resgatado da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e nesse final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a falar com eles e a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras e obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar disso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém o viu. Jesus então lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste terceiro domingo do tempo da Páscoa,
somos convidados pelo Evangelho a percorrer os 11 quilômetros com os discípulos de Emaús. Claro que não fisicamente, mas mentalmente e acompanhando a sequência do Evangelho. Eles ainda tinham uma expectativa de um Messias glorioso, como nos tempos de Davi, que restauraria o reino, o exército, o castelo, trono e etc. Ainda um Messias aos moldes deste mundo, não um Messias derrotado aparentemente por uma cruz. E por conta disso, estão eles voltando para casa, já que nada aconteceu de extraordinário. Já era o terceiro dia, vamos voltar. Faziam parte eles da comunidade dos discípulos. Nisto, estando a caminho, aparece-lhes Jesus. Só que eles não o reconhecem nesse primeiro momento. E Jesus pergunta: e aí, o que vocês estão conversando pelo caminho? E eles expõem a Jesus toda a expectativa que eles depositaram em cima do homem de Nazaré, que se fazia Deus para os judeus, porque eles não acreditavam que Jesus era Deus, foi por isso que o mataram. E então, diante dessa decepção, entra Jesus em cena. Eles estão tristes, porque estão decepcionados. Sua expectativa não foi alcançada. Jesus então, ressuscitado, aparece, só que eles não o reconhecem. Por quê? Porque eles ainda não haviam compreendido as Escrituras, já me adiantando na reflexão. É necessário Jesus percorrer 11 quilômetros com ele. Olha que 11 quilômetros a pé dá para ter uma boa prosa. Acredito eu que daria umas 2 horas a pé, por aí, 1h30 a passos mais largos. E Jesus lhes explica as Escrituras e os diz: como sois lerdo e sem inteligência para crer em tudo aquilo que os profetas falaram. E começando por Moisés e passando por pelos profetas, Moisés, passando por todas as passagens da Escritura, ele explicava todas as profecias que falavam a respeito dele e que os discípulos não haviam ainda compreendido ou tido clareza. Ora, aqui Jesus explica a Sagrada Escritura toda que eles tinham naquele tempo, que era a lei, Moisés e os profetas. Jesus explicando-lhes a palavra, eles parecem que vão entender mais adiante. Quando chega em Emaús, Jesus faz de conta que vai embora, mas não vai. Eles os convidam. Jesus fica conosco, pois é tarde, e é perigoso o senhor ir embora à noite. Pernoita conosco. E Jesus entra na casa, presta atenção nessa frase. Entrou na casa para ficar com eles. Não entrou para dormir, mas entrou para ficar com eles. Quando Jesus aparece aos discípulos, é o primeiro dia da semana, o domingo. Volto a reafirmar, o domingo é o dies Domini, ou seja, o dia do Senhor, o dia do ressuscitado. Por isso, ao terceiro dia, nesse contexto eucarístico, os discípulos ali têm a presença de Jesus. Primeiro, sem clareza. Depois, quando Jesus fala-lhes sobre a Escritura, eles mesmos dizem: não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco? Mas antes disso, reconheceram Jesus ao partir o pão. No partir o pão,
eles viram que era Jesus. E Jesus desaparece da frente deles. Um sinal interessante isso. Jesus caminha 11 quilômetros e depois desaparece. Fica na casa deles, promete que vai ficar lá, ele entra para ficar com eles e de repente desaparece. Ora, entendamos a catequese desse santo evangelho. Nós somos os discípulos de Emaús hoje, que caminhamos, às vezes, também sem a esperança realizada, com nossas expectativas anuladas, com o coração abatido. Assim como os dois que faziam esse caminho de volta para casa, decepcionados, muitos de nós que busca na igreja a glória, a honra, o poder, se decepciona. Porque a igreja é caminhar junto, e a igreja é comunidade, e a igreja significa não a glória como os discípulos imaginavam naquele tempo, mas primeiro a cruz. Nós somos a igreja do crucificado que ressuscitou. Não podemos negar a cruz antes da ressurreição. Nós somos ainda os dois discípulos quando experimentamos Jesus na palavra. Interessante que a Santa Missa, ela começa não com a liturgia eucarística, mas primeiro com a liturgia da palavra. Não ardia o nosso coração enquanto ele caminhava conosco? Jesus também abre nossos olhos e nossos corações a cada domingo. É preciso estar de mente, coração e ouvidos abertos para acolher a proposta e a mensagem de Jesus. Se eu venho e fico sonhando, com a mente no Império Urano, é claro que meus olhos continuarão tapados. E Jesus vai dizer para nós: como sois lerdos e sem inteligência. Você vai na missa todo domingo, você conhece, entre aspas, a minha palavra, mas ainda não me enxerga. Como os dois que caminhavam com Jesus, mas não me enxergavam. Passaram a entender Jesus depois da palavra. A palavra abre nossos olhos, abre nosso coração e transforma a nossa vida. Isso é Eucaristia também. Porque se não houver isso, nós continuaremos como que cegos, que caminham com Cristo sem enxergá-lo. Como os dois, Jesus às vezes está do lado e nós não enxergamos. Quantas vezes na nossa vida, diante dos lamentos e das dificuldades, nós às vezes até blasfemamos contra Deus, mas Ele sempre está ao nosso lado. E aquilo que Ele fez, entrou na casa dos dois discípulos de Emaús, Ele também entra na tua casa por meio desta transmissão. Nós cá que estamos celebrando esta Eucaristia, Ele também entra, mas não para ser peregrino apenas, mas para fazer morada em nosso coração. Jesus está nessa transmissão, não só para que você veja, mas para que Ele também entre na tua casa e faça morada em teu coração, se você permitir. Digamos como os discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor. Tenhamos esse desejo, essa aptidão de querer o Cristo em nós e em nossa vida. Caso contrário, nada acontecerá se não for manifestada a nossa vontade. Tudo depende da vontade humana. O Padre está aí para celebrar, para pregar. Jesus está nas Escrituras, no pão. Como reconhecer Jesus? Eles o reconheceram ao partir do pão, ou seja, o contexto eucarístico. A missa para nós cristãos é o ápice da nossa fé. E dali decorrem todos os outros ministérios, os serviços da igreja.
mas a fonte é a Eucaristia. Por isso também nós, enquanto escutamos o Senhor, fazer arder o nosso coração em transformação de vida, para que depois, ao longo do dia a dia, vivamos aquele ensinamento. Saber olhar para a mesa do pão repartido e reconhecer Jesus que parte o pão, não só como um ritual, mas verdadeiramente um milagre da transubstanciação. Aquele pão não é mais pão, mas é corpo de Cristo. Aquele vinho não é mais vinho, mas é sangue de Cristo. Reconhecer Jesus também, não só glorificado na hóstia sagrada, mas o caminho para reconhecer Jesus. Primeiro, é preciso vê-lo no irmão, saber que cada um é morada do Cristo e nós também somos morada de Jesus. Eu vim para ficar. Jesus entra para ficar. Por isso, ele entra no nosso coração para ficar. Fazendo esse caminho dos discípulos de Emaús, também nós somos convidados a enxergar Jesus nos rostos transfigurados da sociedade e da comunidade, principalmente os mais pobres e aqueles que sofrem. E aqui eu elogio de forma meritória, prestem bem atenção nisso, coisas boas devem ser ditas, coisas ruins não se diz, joga fora, ou guarde para si. Que coisa bonita que aconteceu ontem, eu de longe, mas ao mesmo tempo perto, acompanhando tudo através da mídia social ou das mídias. Os nossos irmãos não tiveram coleta de alimento esse mês. São 40 famílias assistidas. Fizeram um trabalho de formiguinha. Um correu aqui, outro correu de lá. E não é que o milagre da partilha aconteceu. E eles conseguiram compor a tal ponto de até sobrar, quando houve a partilha, aquilo que lhes era necessário. Eu vi quando postaram: chega, não precisa mais, já temos o necessário. Eu pensei comigo: glória a Deus, essa é a comunidade de Jesus, que age no silêncio. Você não precisa pôr uma propaganda desse tamanho, aquilo que você fez. Jesus diz: o que a esquerda faz, a direita não tem que saber. Esta é a verdadeira caridade. Mas eu estou reconhecendo aqui não para fazer propaganda, mas para agradecer, porque vocês foram testemunhas de verdade, enxergando Jesus no rosto dos mais pobres. Enquanto nós, às vezes, só queremos ver Jesus nas palavras, ou na palavra, só na missa, vocês foram capazes de ir além, de descer do Monte Tabor, ir para a planície, enfrentar a realidade e ajudar o próximo nesse tempo de pandemia. A vocês a minha gratidão, a vocês a minha admiração e a vocês a minha oração. Meus amados, também como os discípulos de Emaús, digamos em nosso coração: realmente o Senhor ressuscitou, porque ao partir o pão reconheceram Jesus e foram correndo contar a notícia para os apóstolos. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, que saiamos também às pressas, anunciando Jesus, que está vivo e está no meio de nós. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cantemos para o nosso ofertório. Em procissão, o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que afetamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao nos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja reconhece e a consciência dos gestos de Deus ensinado a vida durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. E orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Tomé e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos de todos os vitimados pela Covid-19. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Antes de participarmos do banquete da Eucaristia, que é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra de salvação. Meu irmão e minha irmã, você que está em casa e faz a comunhão espiritual nesse momento, feche teus olhos, acomode-se e, ajudados pelo canto da comunhão, faça a comunhão espiritual, o desejo de estar com Cristo e o Cristo em você. Esperança
os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar a Ave Maria, mas de modo bem especial, pelo coração de mãe, ou pelas mães da pandemia, pelas mães que sepultaram seus filhos. Quando morre um filho, toda mãe diz que morre um pedaço dela. Imagine o coração. Que Nossa Senhora seja consolo para essas mães. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Esperança, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai. Rogai por nós. Eu ia dizer, sentai-vos para os recados paroquiais, mas, em primeiro lugar, agradecer à equipe de liturgia, sem citar os nomes, mas sim, estão todos agradecidos por nos ajudar. Você pensa, não é fácil conseguir pessoas neste meio, neste tempo de pandemia, para fazer e ajudar na liturgia, né? Então, muitas vezes, eu celebro sozinho e você não vê, mas eu estou celebrando por você, em comunhão com a igreja e por todos aqueles que estão sofrendo. E o preceito dominical de celebrar para toda a comunidade, claro que está aqui representada por alguns, e por você que está em casa acompanhando pelo Facebook. A missa transmitida não substitui a presencial, mas quer ser para nós um refrigério para a alma, nós que não podemos estar presencialmente, pelo menos por enquanto. Padre, nesses tempos de pandemia, quais são as atitudes da igreja? Rezar. A igreja tem rezado muito, muito. E, em meio à sua oração silenciosa, a ação também da igreja no mundo inteiro. Eu citei um pequeno exemplo da comunidade, mas sei de muitos outros exemplos de pessoas que animam os outros com a sua oração, telefonando, ligando, vamos rezar juntos, etc. Não é? Sempre alguém fazendo o papel de discípula, de discípulo, animando um ao outro. Isso é viver em comunhão. Né? Que bom que vocês fazem isso. Continue fazendo. Tenham criatividade. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, nesse tempo, o que eu posso colaborar e fazer para anunciar a alegria de Jesus ressuscitado em meio a tanta tristeza que às vezes está aí pelo mundo. Não é? Não esperar só do sacerdote, mas você também que me ouve, você que está aqui, somos igreja e juntos nós caminhamos. Outra coisa, talvez você está desejoso. Quando vai ser liberada a missa presencialmente? Provavelmente não sabemos ainda. Depende das autoridades municipais e estaduais. O município seguiu aquilo que o governo colocou como norma até o dia 11 de maio.
Não é? E a igreja vai seguir a mesma regra? A igreja segue as regras que o município ou o Estado impõe. Então, nós somos obedientes à lei. Por enquanto, há a lei de restrição. E quando voltar à missa, já temos as orientações do Papa para o mês de maio. Sua carta chegou-nos ontem. E também a carta do bispo para os padres, a orientação do Papa e a orientação do bispo, o nosso pastor Dom Tomé. Aguardemos e esperemos com expectativa, né? Esperança, expectativa de que tão logo possamos abrir as portas da igreja e rezarmos presencialmente. A partir de amanhã, um gesto que nós vamos fazer, se você quiser rezar, pode vir na capela, a capela vai ficar aberta das 8 da manhã às 5 da tarde, ou até às 6, a hora que o nosso funcionário, o zelador fica. Olha, toda uma secura para rezar diante de Jesus Eucarístico, a capela vai ficar aberta, com uma porta, apenas a porta da frente, você entra e faça a sua oração. É claro que não pode vir mais que 10 pessoas. Rezar, vamos formar um grupo e rezar? Não pode. Tem que ser uma pessoa, se tiver mais de uma, ficar distante da outra pelo menos 2 metros, 1,5 metro. E estar usando a proteção, que ainda vale. Vamos preservar a vida, continuar lavando as mãos, que é o principal veículo de contaminação, fazendo uma boa higiene na nossa casa, também uma descontaminação. O calçado que você anda na rua, deixa na porta de casa e entre, senão você vai contaminar todo o chão da sua casa com a sujeira da rua. E esse vírus demora, você sabe mais do que eu, que você já pesquisou na internet e tem dito. Mas ele sobrevive até 72 horas. Então não estejamos confiantes assim que é fácil. Vamos fazer uma boa profilaxia, para que estejamos nós protegidos, né? A nossa vida e a do próximo também. Isso é trabalhar a favor da vida, com certeza. Amém? Amém. Coisas boas estão por vir. Esperança, né? O Papa disse isso ontem de manhã. Esperança, coisas boas estão por vir. Eu creio na palavra desse santo homem, desse profeta. Você também, esperança. E assim como os discípulos de Emaús, percebe que eles começaram, lá no começo eles estavam como? Arrasados, tristes, sem esperança nenhuma. O Evangelho termina com eles como? Felizes da vida, voltando para casa para contar para os discípulos: vimos o Senhor ressuscitado. É o que você em casa vai fazer, é o que nós aqui vamos fazer agora. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom domingo, boa semana, e de em paz o Senhor sempre vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.